passei a vida contando moedas, sem saber que meu nome estava em um testamento milionário. Meu pai sempre me disse que eu não tinha nada, que o mundo era cruel e só os fortes sobreviviam. E eu acreditei, até o dia em que a verdade veio à tona e descobri que passei a vida inteira sendo enganada. O que aconteceu comigo não está nos livros, não virou manchete de jornal, mas posso garantir, se alguém tivesse me contado antes, eu também não teria acreditado, porque a vida tem um jeito estranho de esconder a verdade das pessoas. E quando ela resolve jogar tudo na sua cara, já é tarde demais. No meu caso, descobri no último segundo que tudo o que eu achava saber sobre mim mesma era uma mentira. Meu nome é Eleonora Marchese, mas todo mundo me chama de Lene. Tenho 72 anos e vivo em Curitiba, no Paraná. Passei a maior parte da minha vida sem ter nada, acreditando que tinha nascido para trabalhar até o último dia. Mas um segredo que meu próprio pai me escondeu mudou completamente essa história. Uma verdade que, quando veio à tona, desmoronou tudo o que eu achava que sabia sobre a minha própria existência. Mas, antes de seguir com essa história de sabedoria da vovó, quero saber, de onde você está ouvindo minha história? Saber onde minhas palavras podem chegar é o que me dá forças para continuar contando. Não gosto de rodeios. Já vivi demais para ficar floreando as coisas. Então vou direto ao ponto. Eu nasci rica, mas só fui descobrir isso quando era tarde demais. Meu pai, um homem fechado e frio, fez questão de me criar sem nunca me contar que, na verdade, eu era herdeira de uma fortuna gigantesca. Enquanto eu passava noites em claro tentando pagar as contas, ele vivia com o peso de um segredo que carregou até o leito de morte. Por décadas fui convencida de que precisava lutar para sobreviver. Não importava se eu estava doente, cansada ou sem esperança. Meu pai me ensinou que ninguém ia me salvar, que se eu quisesse algo, teria que arrancar do mundo com as minhas próprias mãos. Eu achava que isso era só dureza dele, mas a verdade era muito pior. Ele estava testando se eu merecia saber a verdade, como se a minha própria história fosse um jogo e eu não soubesse as regras. O engraçado da vida é que ela nunca te dá respostas antes da hora. Eu passei mais de meio século sem nem desconfiar do que estava escondido bem debaixo do meu nariz. Trabalhei, construí meu nome, virei mestre cervejeira e aprendi tudo do jeito mais difícil. Mas nem nos meus piores dias eu poderia imaginar que meu pai, o homem que dizia que dinheiro não caía do céu, na verdade, sentava em cima de uma fortuna que ele decidiu que eu não deveria tocar. A última vez que vi meu pai antes de tudo virar de cabeça para baixo foi quando ele me disse que eu nunca deveria contar com ninguém. Ele olhou bem nos meus olhos e disse que se eu quisesse sobreviver, teria que aprender a não depender de nada nem de ninguém. Naquele momento, eu senti que ele estava tentando me ensinar algo, mas só entendi anos depois, quando o testamento foi lido e a verdade veio à tona de uma maneira que me deixou sem chão. Eu sempre odiei quebra-cabeças, mas nesse caso, a vida me obrigou a montar um sem que eu sequer soubesse que as peças estavam espalhadas diante de mim. O que eu achei que eram apenas fragmentos desconexos da minha infância, da dureza do meu pai, dos avisos enigmáticos que ele me dava, tudo começou a fazer sentido quando, pela primeira vez, um advogado bateu na minha porta e me chamou pelo nome completo. Foi naquele dia que o jogo começou. E o pior é que eu poderia ter percebido antes. Pequenos detalhes estavam por toda parte. Desde os negócios misteriosos do meu pai, as viagens que ele fazia sem nunca dizer para onde, até aquele dia em que eu ouvi uma conversa que nunca deveria ter ouvido. Mas quando a gente vive no escuro por tempo demais, a luz assusta. E eu estava prestes a encarar um clarão que mudaria tudo. Se eu pudesse voltar no tempo, será que eu teria feito diferente? Será que eu teria questionado antes? Será que eu teria prestado mais atenção nos sinais? São perguntas que nunca terei resposta. Mas posso garantir uma coisa. O que veio depois disso não foi nada menos do que inacreditável. Talvez você esteja se perguntando por que eu estou contando essa história agora. A verdade é que eu mesma não sei. Talvez porque eu passei a vida inteira fugindo dela. Talvez porque, depois de tanto tempo, eu percebi
que a verdade tem um jeito estranho de encontrar a gente. Não importa o quanto tentemos enterrá-la. Mas se tem algo que eu aprendi em todos esses anos, é que o tempo não tem piedade. Ele arranca máscaras, expõe mentiras, e quando você menos espera, joga na sua cara tudo o que você fingiu não ver. E eu passei uma vida inteira sem enxergar algo que estava bem na minha frente. Eu não nasci pobre, mas vivi como se fosse. E quando descobri a verdade, já não sabia mais quem eu era. Se você acha que já ouviu histórias absurdas na vida, espere só para ver o que aconteceu comigo. Eu nasci num tempo onde menina não sonhava, pelo menos não em voz alta. No mundo onde eu cresci, uma mulher podia até querer alguma coisa, mas ninguém se importava com isso. Minha história começou em Paraty, uma cidade que ainda respirava o passado, com ruas de pedra e casarões que pareciam sussurrar segredos de séculos atrás. Mas minha casa não era um desses casarões. Meu mundo era um sobrado velho com paredes descascadas, cheiro de maresia e um silêncio que às vezes era pesado demais. Meu pai, Giuseppe Marchesi, era um homem de poucos sorrisos e muitas regras. Minha mãe, Maria Antonieta, fazia o possível para equilibrar as coisas. Mas a verdade é que a vida nunca foi gentil com ela. Meu pai dizia que menina tinha que casar cedo, mas eu nunca aceitei esse destino. Talvez tenha sido por isso que a vida me testou tanto. Desde cedo, aprendi que ninguém ia me dar nada de graça. Minha mãe passava dias inteiros tentando esticar o dinheiro da feira, remendando roupas que já estavam gastas demais. O dinheiro que entrava mal dava para o básico, mas eu nunca vi meu pai reclamar de nada. Ele não acreditava em lamentações. Tudo o que ele dizia era que o mundo era duro e que só os fortes sobreviviam. Eu queria acreditar que ele fazia isso por amor, que queria me preparar para a vida. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que ele apenas enxergava o mundo como um campo de batalha. E a única coisa que me restava era aprender a lutar. A infância foi curta. Eu devia ter uns 7 anos quando minha mãe me chamou para a cozinha e disse que eu precisava aprender a cuidar da casa. Ela estava cansada. E eu lembro bem do jeito como segurou minha mão com os dedos finos, marcados pelo trabalho. Cozinhar, limpar, costurar. Era isso que ela queria me ensinar. Mas eu não queria. Eu queria sair, correr pelas ruas de pedra, sentir o cheiro do mar, sem ter que me preocupar se o arroz ia queimar. Só que na minha casa, o querer nunca teve espaço. Então eu aprendi a fazer café do jeito que meu pai gostava, a pregar botões sem furar os dedos, a lavar pratos sem quebrá-los. Só não aprendi a gostar disso. Foi minha mãe que me ensinou que algumas coisas a gente faz por necessidade, não por vontade. Ela falava com uma voz baixa, quase sussurrando, como se tivesse medo de que o mundo a escutasse. O problema era que meu pai sempre escutava. Ele não gostava de conversa fiada, muito menos de ilusões. Um dia, peguei minha mãe olhando pela janela, o olhar perdido no horizonte, e perguntei o que ela estava vendo. Ela suspirou e disse que às vezes gostava de imaginar como seria se tivesse nascido em outro lugar. Foi a primeira vez que entendi que minha mãe, mesmo sem nunca ter saído dali, já tinha partido há muito tempo. Meu pai trabalhava em uma cervejaria artesanal, um negócio pequeno que pertencia à família dele há gerações. Ele dizia que um dia tudo aquilo seria meu, mas não para que eu administrasse. Não, para que meu marido administrasse, porque na cabeça dele, mulher podia até trabalhar, mas só se fosse dentro de casa. Eu detestava essa ideia, mas nunca disse isso em voz alta, porque falar demais naquela casa só trazia problemas. A primeira vez que percebi que a vida não ia me dar moleza foi quando fiz 11 anos e vi minha mãe chorando pela primeira vez. Ela segurava um papel, a mão tremendo, e meu pai gritava do outro lado da sala. Ele dizia que aquilo era uma besteira, que ela precisava crescer. Só muitos anos depois fui entender que aquele papel era uma conta que ela não conseguia pagar. Meu pai nunca se preocupou com isso. Ele era o tipo de homem que achava que preocupação era fraqueza. Mas naquele dia, enquanto observava minha mãe esconder as lágrimas com as mãos finas, algo dentro de mim se quebrou. A escola nunca foi uma prioridade. Meu pai dizia que eu devia aprender o básico e pronto.
Ele não via utilidade nos estudos para uma menina, mas eu gostava da escola. Gostava dos livros velhos e das palavras difíceis que a professora escrevia no quadro. Gostava de pensar que existia um mundo além daquele que eu conhecia. Um dia, tentei dizer isso para minha mãe. Ela apenas sorriu, passou a mão no meu cabelo e disse que eu devia guardar esses pensamentos para mim, porque o mundo não tinha tempo para os sonhos de uma menina. O engraçado é que, mesmo sem perceber, eu estava aprendendo a sobreviver. Estava aprendendo a ler as pessoas, a entender o que devia ou não ser dito. Meu pai sempre achou que me controlava, mas a verdade é que eu estava apenas esperando o momento certo. Eu sabia que não ia ficar ali para sempre. Não sabia como, mas sabia que ia sair. E quando esse dia chegasse, eu não olharia para trás. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a vida me deu o primeiro golpe, o primeiro de muitos. E foi aí que minha história realmente começou. Agora me conta, se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa da sua infância, o que seria? Eu achava que conhecia meu pai. Achava que entendia o tipo de homem que ele era. Duro, inflexível, frio, mas de alguma forma eu acreditava que ele nunca chegaria ao ponto de me abandonar de verdade. Só que a vida tem um jeito cruel de testar as certezas que a gente carrega. No dia em que descobri que eu não significava nada para ele, tudo mudou. Meu nome, meu sangue e minha história. Nada disso importava, porque no fim das contas, eu era só mais um peso que ele decidiu largar pelo caminho. Aquele dia começou como qualquer outro. Acordei cedo, como sempre, porque na minha casa ninguém dormia até tarde. Minha mãe já estava na cozinha, mexendo em alguma panela, e meu pai sentado na mesa, tomando café sem nem me olhar. Mas havia algo diferente no ar. Um silêncio pesado, um cheiro de despedida. Não demorou muito para eu entender o motivo. Meu pai levantou, pegou uma mala no canto da sala e saiu sem dizer nada. Simples assim. Ele não se despediu, não explicou, não olhou para trás. E naquele momento minha mãe desabou. Não chorei. Não porque não doeu, mas porque eu sabia que não adiantava. Meu pai não era o tipo de homem que volta atrás. Quando tomava uma decisão, ela era definitiva. E naquele dia, ele decidiu que não tinha mais espaço para nós na vida dele. Minha mãe passou dias trancada no quarto, sem forças nem para sair da cama. E eu, com 13 anos e uma casa vazia para cuidar, aprendi na marra o que significava ser adulta. Não tive tempo para lamentar, porque alguém precisava colocar comida na mesa. E esse alguém agora era eu. Foi quando descobri o primeiro grande erro da minha mãe. Ela não sabia nada sobre dinheiro. Nunca soube. Sempre confiou no meu pai para cuidar de tudo. Então, quando ele foi embora, descobrimos da pior maneira que estávamos completamente sozinhas. As contas começaram a se acumular. O aluguel venceu. O dono da mercearia parou de anotar as compras fiadas. E, de uma hora para outra, percebi que a fome não era só um conceito distante. Era uma coisa real. Uma presença constante dentro de casa. Meu pai não deixou nada para trás. Nenhum centavo, nenhuma explicação. Só um rastro de dívidas e promessas quebradas. Eu não sabia se ele ainda estava na cidade, se tinha encontrado outra família, se simplesmente decidiu que era mais fácil esquecer que um dia teve uma mulher e uma filha. O que eu sabia era que ele não ia voltar e que se eu não fizesse alguma coisa, nós não duraríamos muito tempo. Minha mãe continuava afundada no luto, como se estivesse esperando que ele voltasse. Mas eu sabia que isso não ia acontecer. A primeira vez que fui até a mercearia sozinha, já sabia que não tinha dinheiro, mas isso não me impediu de entrar. Eu me aproximei do balcão e pedi pão. O dono, um homem velho de mãos grossas e olhar desconfiado, cruzou os braços e perguntou como eu ia pagar. Não tive resposta. Apenas fiquei ali, parada, esperando que a piedade resolvesse o que o dinheiro não podia. Mas ele não teve piedade. Ele riu, como se eu tivesse contado uma piada, e mandou que eu voltasse quando tivesse alguma coisa para oferecer em troca. Foi ali que aprendi a minha primeira lição sobre o mundo. Ninguém se importa com a sua fome. Você pode estar morrendo, pode estar caindo aos pedaços, e ainda assim vão te pedir algo em troca. Naquele dia, eu entendi que se eu não me virasse, o mundo me engoliria viva. Então eu me virei. De um jeito ou de outro, aprendi a sobreviver.
Fiz o que pude para trazer comida para casa. Peguei roupas velhas e vendi. Lavei pratos em um boteco que fedia a cigarro. Descobri que se eu insistisse o suficiente, alguns clientes deixavam um trocado. E assim, aos 13 anos, virei a provedora da minha casa. O engraçado é que, depois de um tempo, comecei a perceber que não sentia mais falta do meu pai. No começo, doía, mas conforme os dias passavam e eu via minha mãe se transformando em uma sombra do que já foi, a dor virou algo mais forte. Virou raiva. Não porque ele foi embora, mas porque ele nunca sequer se explicou. Ele simplesmente nos apagou da vida dele, como se nunca tivéssemos existido. E isso para mim era imperdoável. Por um tempo, tive esperança de que minha mãe fosse reagir, mas ela nunca reagiu. Ficou ali, naquele estado de torpor, esperando por algo que nunca viria. Até que um dia ela também se foi. Não de uma maneira drástica, nem de uma forma que pudesse ser contada como tragédia. Ela apenas desapareceu dentro de si mesma. Um dia, acordei e percebi que estava completamente sozinha. E foi assim que eu entendi que, no final das contas, só se sobrevive quem aprende a não precisar de ninguém. Foi nesse momento que decidi que nunca mais ia depender de nada, além de mim mesma, que não esperaria por promessas, que não colocaria minha esperança em mãos alheias. Se eu quisesse alguma coisa, teria que arrancar do mundo, sem favores, sem ilusões. Foi assim que comecei a construir minha vida, sozinha, do zero, e não olhei para trás. Agora quero saber, qual foi o momento da sua vida que te fez perceber que o mundo não era justo? Me conta aqui nos comentários. Quero saber mais sobre sua vida. Passei fome e ninguém notou. Tive que fazer coisas que até Deus duvida. Mas eu estava lá. Eu sobrevivi. Não porque a vida me deu escolhas, mas porque se eu não lutasse, eu sumiria. Eu virei uma dessas pessoas que ninguém vê. A menina que serve o café, a jovem que limpa os banheiros, a garota que trabalha até tarde e volta para casa com os pés doendo, mas sem reclamar. Porque reclamar não pagava as contas, não colocava comida na mesa. E eu aprendi isso rápido. Quando minha mãe já não era mais a mesma e meu pai era apenas um fantasma que eu tentava esquecer, me vi sozinha em uma cidade que não me devia nada. Aos 14 anos, eu precisava sobreviver sem tempo para lamentações. Peguei o primeiro trabalho que encontrei, lavando pratos em uma lanchonete que fedia a gordura velha e cigarro barato. O dono nunca me chamava pelo nome, só estalava os dedos quando queria que eu trabalhasse mais rápido. E eu trabalhava. Porque cada prato lavado era um prato de comida que eu não precisava implorar para ninguém. A primeira lição que aprendi ali foi que, no fundo, ninguém se importa com a sua eu-história. Você pode ter passado por tudo, mas se não der resultado, você não vale nada. Então eu aprendi a ser rápida, a ser eficiente, a nunca errar. Não por respeito, mas por medo de perder aquele único emprego que ainda me segurava. Quando a noite chegava, eu voltava para casa tão cansada que nem sentia o corpo, mas acordava no dia seguinte e fazia tudo de novo, porque essa era a única opção. Um dia, o dono da lanchonete precisou de alguém para ficar no caixa e não tinha quem colocar. Me jogaram lá, sem explicação. Eu nunca tinha lidado com dinheiro antes, mas aprendi rápido. Olhava os números, fazia as contas de cabeça e, pela primeira vez, percebi que tinha uma habilidade que ninguém esperava. Foi nesse dia que entendi que se eu fosse esperta, poderia sair daquela vida. Só precisava de tempo e paciência. Mas tempo e paciência eram luxos que eu não podia me dar. Então comecei a buscar algo melhor. Todo o trabalho que aparecia eu pegava. Cuidava de crianças, limpava escritórios, carregava caixas em um armazém. Meu corpo doía, minha pele ficava marcada pelas noites sem dormir, mas eu estava ali, porque eu não ia desaparecer. E cada dia que passava, cada moeda que eu colocava no bolso era uma vitória. Pequena, mas minha. Houve um dia em que fiquei 3 dias sem comer direito. O dinheiro simplesmente não deu. Eu trabalhava, mas o pagamento atrasava. E quando finalmente recebi, fui direto até a padaria e pedi um pão francês. Aquele pão foi a melhor coisa que já comi na vida, porque ele significava que eu tinha conseguido, que eu ainda estava ali, que a fome não tinha me vencido. Foi por essa época que conheci Tomás, um engenheiro químico que trabalhava em uma cervejaria artesanal na cidade.
Ele era cliente da lanchonete e um dia me viu contando o troco mais rápido que a máquina. Perguntou se eu já tinha trabalhado com fermentação. Eu ri. Nunca tinha feito nada além de lavar pratos e limpar chão. Mas ele disse que me ensinaria. E eu aceitei. Aprendi a fazer cerveja antes mesmo de aprender a dirigir. Passei noites observando o processo, entendendo cada detalhe. E, quando percebi, já sabia mais sobre aquilo do que muita gente que estava ali há anos. E pela primeira vez, alguém me olhou com respeito. Tomás me ensinou que o mundo era mais do que apenas sobreviver, mas eu ainda não sabia como transformar aquilo na minha saída. O trabalho na cervejaria pagava menos do que eu precisava, mas me dava algo que dinheiro nenhum poderia comprar: conhecimento. E eu entendi que o conhecimento era a única coisa que ninguém podia me tirar. Então aprendi. Aprendi tudo. Sobre ingredientes, sobre fermentação, sobre o tempo exato para cada mistura. E quando meu chefe me chamou para dizer que eu não precisava mais lavar pratos, que agora eu faria parte da produção, percebi que talvez, só talvez, eu estivesse começando a virar o jogo. Mas a vida sempre cobra um preço. E o preço do meu avanço foi o tempo. Eu trabalhava tanto que não via mais nada além da fábrica. Não tinha amigos, não tinha vida, só números, cálculos e o cheiro de lúpulo grudado na pele. Mas eu não me importava, porque eu sabia que um dia isso me levaria para fora dali. O engraçado da sobrevivência é que, quando você está lutando para continuar viva, não tem tempo para pensar no futuro. Mas o futuro sempre chega. E quando chegou para mim, veio trazendo uma escolha que mudaria tudo. Se essa história está tocando seu coração, compartilhe com alguém que também merece ouvir. Assim, você nos ajuda a espalhar as sabedorias de vovó. A gente passa a vida achando que um dia tudo vai mudar sozinho, até perceber que ou você muda ou o mundo te engole. Foi assim comigo. Eu achava que estava no controle, que o trabalho duro um dia me levaria para algum lugar melhor. Mas o que eu não sabia era que, para mudar de verdade, eu teria que fazer algo que nunca tinha feito antes: arriscar. E quando esse momento chegou, não havia mais volta. Trabalhar na cervejaria me ensinou mais do que eu poderia imaginar. Não era só sobre fermentação e lúpulo, era sobre entender como as coisas funcionavam. Quem mandava, quem obedecia, quem ganhava mais e quem sempre ficava para trás. E eu já estava cansada de ficar para trás. Passei 2 anos aprendendo, observando, absorvendo cada detalhe do negócio. E então veio a oportunidade que eu nem sabia que estava esperando. A cervejaria onde eu trabalhava ia expandir. O dono, um homem que só enxergava números, decidiu abrir uma nova unidade e precisava de alguém para comandar a produção. Era uma chance de ouro, mas havia um problema. O cargo já tinha um dono, um sobrinho dele, um rapaz que nunca tinha encostado a mão em uma caldeira, mas que carregava o sobrenome certo. Eu sabia que se não fizesse algo, essa oportunidade ia escapar. E eu não podia mais aceitar que minha vida fosse decidida por alguém que nem sabia o meu nome. Então eu fiz o impensável. Peguei tudo o que eu sabia e joguei contra eles. Preparei um lote de cerveja experimental sem avisar ninguém. Ajustei a receita, refinei os sabores, testei combinações que ninguém ali nunca tinha tentado. E quando ficou pronto, convidei os clientes mais importantes para provarem. Sem pedir permissão, sem perguntar se eu podia. Eu apenas fiz e deixei que o resultado falasse por mim. Naquela noite, vi nos olhos do dono da cervejaria que ele não esperava aquilo. Vi que, pela primeira vez, ele enxergava mais do que apenas uma funcionária qualquer. Mas também vi que ele não gostava disso. Homens como ele não gostam de surpresas, muito menos de serem desafiados. E no dia seguinte, fui chamada ao escritório dele. Eu sabia que aquele encontro mudaria tudo. Ele me olhou por um longo tempo antes de dizer qualquer coisa. Disse que respeitava meu trabalho, mas que as coisas tinham um jeito certo de serem feitas, que eu deveria ter pedido autorização, que apesar do sucesso da minha receita, aquilo não significava que eu estava pronta para assumir um cargo de liderança. E foi nesse momento que eu soube. Se eu não tomasse o que era meu, nunca iam me dar. Então eu fiz a escolha que mudou minha vida. Pedi demissão ali mesmo, sem hesitar, sem implorar. Eu sabia que ele não esperava isso.
Ele achava que eu aceitaria qualquer migalha que me jogassem. Mas eu não era mais essa pessoa. Eu olhei no espelho e vi outra pessoa. Alguém que já não pedia desculpas para a vida. Saí da cervejaria sem dinheiro, sem plano e sem ideia do que fazer a seguir. Mas pela primeira vez, não senti medo. Senti liberdade. Eu sabia que tinha algo em mim que ninguém podia tirar. Sabia que o que eu aprendi ali valia mais do que qualquer salário que me pagassem. E agora, era questão de tempo até eu encontrar meu próprio caminho. No começo foi difícil. Passei meses batendo em portas que nunca se abriram. Fui rejeitada, ignorada, ridicularizada. Mas cada não que eu recebia só me fazia ter mais certeza de que eu não ia desistir. Até que um dia, um antigo cliente da cervejaria me procurou. Disse que ouviu sobre a minha cerveja experimental e queria saber se eu ainda fazia aquilo. Eu disse que sim, mesmo sem ter um lugar para produzir. Foi aí que comecei a fazer cerveja em casa. Comprei os equipamentos mais baratos que encontrei, usei cada centavo que eu tinha para comprar os ingredientes certos. E quando finalmente servi meu primeiro lote para aquele cliente, soube que estava no caminho certo. Ele adorou e trouxe amigos. E de repente, o que começou como um experimento virou um negócio. Eu nunca teria chegado ali se tivesse ficado onde estava. Nunca teria descoberto do que eu era capaz se não tivesse arriscado tudo. Mas eu aprendi que, às vezes, você precisa perder tudo para finalmente ganhar alguma coisa. Porque no final ninguém vai te dar o que você merece. Você precisa tomar. Agora, antes de continuar com minha história, quero aproveitar para convidar você, que ainda não é inscrita em nosso canal, a se inscrever no canal Sabedoria da Vovó. Se você já fez isso, compartilhe esse vídeo com alguém que também gostaria de ouvir minha história de vida. O tempo passa, mas algumas coisas nunca desaparecem. Você pode mudar de cidade, de profissão, pode até trocar de nome, mas o passado tem um jeito cruel de te encontrar. Achei que depois de tudo que fiz estaria livre, mas descobri da pior maneira que a vida não perdoa ninguém. Tudo tem um preço, e às vezes ele só vem depois, quando você já nem lembra mais do que precisou fazer para sobreviver. A cervejaria que comecei na cozinha de casa cresceu. No início vendia para amigos, conhecidos, gente que ouvia falar da minha receita e queria experimentar. Mas logo os pedidos ficaram grandes demais para o espaço pequeno onde eu produzia. Aluguei um lugar, contratei ajuda, fiz tudo como manda o figurino. Só que o sucesso nunca vem sozinho. Ele sempre traz consigo a inveja, os velhos inimigos e, pior, os fantasmas do que ficou para trás. Eu trabalhava de sol a sol, mas nunca senti que estava realmente segura. O dinheiro entrava, as contas eram pagas, mas o medo de perder tudo nunca me abandonou. Quem passa fome uma vez na vida nunca mais esquece como é. E eu sabia que bastava um erro, um deslize, para tudo desmoronar. Viver assim cansa, mas eu já estava acostumada. O problema era que, mesmo tentando deixar o passado enterrado, ele insistia em voltar. O primeiro golpe veio quando recebi uma carta, uma folha amarelada, um nome que eu não via há anos, meu pai. Depois de tanto tempo sem notícias, sem um sinal de que ele sequer lembrava da minha existência, ele resolveu reaparecer. Não era uma carta dele, claro. Era de um advogado. Informava que ele estava vivo, mas que o tempo não tinha sido gentil com ele. Doente, fraco, sem mais nada. Um homem quebrado que, de repente, parecia se lembrar que tinha uma filha. Joguei a carta no fundo da gaveta. Achei que ignorar seria suficiente para seguir em frente. Mas o passado não aceita ser ignorado. Ele bate na porta, manda recados, se infiltra nas frestas da vida até que você não tem escolha a não ser encará-lo. E foi o que aconteceu. Primeiro foram os telefonemas, depois as visitas inesperadas. O advogado queria que eu fosse até ele. Dizia que havia coisas que eu precisava saber, mas eu não queria saber de nada. Meu sucesso nunca teve a ver com ele. Tudo que conquistei foi apesar dele, não por causa dele. Então por que, depois de tanto tempo, eu deveria me importar? Eu tinha feito minha escolha anos atrás. Eu tinha me virado, me reinventado, criado meu próprio destino. Mas por mais que tentasse me convencer disso, algo dentro de mim não me deixava em paz. Um sentimento que eu não sabia nomear, mas que pesava nos ombros
toda vez que eu fechava os olhos. Talvez fosse raiva, talvez fosse algo pior, talvez fosse o medo de que, no fim das contas, eu ainda esperasse alguma coisa dele. Uma explicação, um arrependimento, uma resposta para perguntas que nem eu sabia que ainda existiam. Mas o tempo não devolve o que tirou. E meu pai não era homem de pedir desculpas. Se ele queria me ver, não era porque sentia remorso. Era porque precisava de algo. A vida cobra seu preço. E o meu veio na forma dessa escolha. Eu poderia continuar ignorando, seguir em frente e nunca olhar para trás. Mas no fundo, eu sabia que não era tão simples. Ninguém realmente segue em frente sem resolver o que ficou pendente. E talvez fosse isso que me incomodava tanto. O fato de que, apesar de tudo, meu passado ainda tinha poder sobre mim. As noites ficaram longas demais. O trabalho já não me distraía como antes. Os pensamentos insistiam em voltar para aquela carta, para aquele nome que eu passei a vida tentando esquecer. E então, um dia, sem pensar muito, me vi dirigindo até um endereço que eu nunca quis visitar. O lugar era pequeno, apertado, uma sombra do que um dia foi a casa do homem que me abandonou. E ali, sentado em uma poltrona gasta, meu pai me olhou nos olhos pela primeira vez em décadas. Ele não parecia surpreso por me ver. Não pediu desculpas, não disse que sentiu minha falta. Apenas me olhou e disse que sabia que eu viria. A raiva que eu carreguei por anos queimou dentro de mim, mas não explodiu, porque olhando para ele ali, fraco, envelhecido, percebi algo que nunca tinha percebido antes. Ele não era um monstro. Ele era só um homem que fez escolhas. E eu estava prestes a fazer a minha. As palavras ficaram presas na garganta. Não sabia o que dizer. Não sabia se queria gritar ou apenas ir embora e nunca mais olhar para trás. Mas eu sabia que aquela era a última vez que nos veríamos. E no fundo, sabia que a resposta que eu buscava não estava nele, estava em mim. Quando saí daquele lugar, senti o peso daquelas décadas nas costas. A vida me deu tudo o que eu queria, mas também me cobrou tudo o que eu tinha. O sucesso não apaga o que foi perdido, só transforma a dor em algo diferente. Mas no final das contas, ainda é dor. E a gente aprende a viver com ela. Agora me diz, existe algo do seu passado que você ainda não conseguiu enterrar? Me conta aqui nos comentários que eu tô curiosa para saber mais de você. Eu achei que nunca mais ia ver ele, mas naquele dia ele apareceu. E a verdade que veio depois me destruiu. Eu tinha passado a vida fugindo do passado, enterrando memórias, construindo um império sobre cicatrizes que nunca cicatrizaram direito. Mas o tempo é um caçador paciente. E quando ele decide que é hora de ajustar as contas, não há porta trancada que o impeça de entrar. Tudo começou com um telefonema. Um número desconhecido, uma voz que eu não reconheci de imediato. Mas quando ele disse meu nome, senti um frio subir pela espinha. Era uma voz do passado, um eco de uma época que eu achava que tinha deixado para trás. O homem do outro lado da linha sabia quem eu era. Sabia da minha vida, da minha história, dos anos que eu passei fingindo que certas coisas nunca aconteceram. E ele não estava ligando para me desejar felicidades. Ele queria um encontro. Disse que havia coisas que eu precisava saber, que a verdade nunca morre, só fica adormecida até que alguém a sacuda de volta à vida. Eu podia ter desligado, ignorado, seguido em frente, mas eu não consegui, porque algo dentro de mim sabia que, se eu não fechasse essa porta de vez, ela ficaria entreaberta para sempre. Então aceitei, marquei o encontro e fui até ele. O lugar era um café no centro da cidade, pequeno, discreto, do tipo que ninguém presta atenção. Eu entrei e olhei ao redor, buscando um rosto que fizesse sentido, e então vi um homem de cabelos grisalhos, olhar fixo, mãos firmes ao redor da xícara de café. Ele me olhava como se me conhecesse, e de certa forma, ele conhecia, porque ele era a última conexão que eu tinha com um segredo que eu passei décadas tentando esquecer. Ele me chamou pelo sobrenome do meu pai, não pelo nome que construí sozinha, não pelo nome que fiz questão de carregar como um símbolo de independência. Foi ali que percebi que ele sabia mais do que deveria. E quando sentei à sua frente, ele não perdeu tempo. Disse que meu pai tinha deixado algo para mim, algo que eu nunca soube porque nunca me contaram.
Uma verdade que, segundo ele, mudaria tudo. Eu ri. Depois de tantos anos, depois de tanta dor, era isso que queriam me dizer? Que ainda havia algo para descobrir? Mas ele não estava brincando. Tirou um envelope do bolso do paletó e o colocou na mesa. Disse que ali dentro havia provas, papéis, registros, documentos que meu pai manteve escondidos, e que se eu quisesse saber a verdade, tudo o que precisava fazer era abrir. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva. Raiva porque eu já sabia que nada ali ia me trazer paz, que não importava o que estivesse escrito, o passado nunca viraria pó. Mas eu abri o envelope, e quando vi os papéis, senti o chão sumir. Meu pai não era apenas um homem duro e inflexível. Ele era um mentiroso, um manipulador, e eu passei a vida sendo um peão no jogo que ele controlava mesmo depois da morte. Eu descobri que ele tinha uma segunda família, não só uma esposa, mas filhos, irmãos que eu nunca soube que existiam. Descobri que, enquanto eu crescia sem nada, havia outras crianças sendo criadas com conforto, sem precisar lavar pratos para comer. Descobri que ele nunca saiu da minha vida porque eu não era boa o suficiente. Ele saiu porque já tinha outra vida esperando por ele, e eu não cabia nela. A dor foi imediata, como se algo dentro de mim se partisse de novo, como quando ele foi embora pela primeira vez. Mas agora era diferente. Agora eu via tudo com clareza. Meu pai nunca me testou, nunca quis me ensinar lições sobre a vida. Ele apenas me descartou. E agora, depois de tantos anos, eu estava ali, sentada diante da verdade, sem saber o que fazer com ela. O homem me olhava esperando uma reação, mas eu não chorei, não me desesperei. Apenas respirei fundo e perguntei o que ele queria de mim. Porque ninguém aparece do nada com segredos enterrados sem ter uma intenção por trás. E eu sabia que, naquele jogo, ninguém se movia sem um motivo. Ele disse que eu precisava saber por que a outra família estava atrás do dinheiro, do que meu pai deixou, que havia uma disputa, um processo, um embate pelo que restou do império que ele escondeu de mim por toda a vida, e que, gostando ou não, eu estava no meio disso. Não porque eu queria, mas porque meu nome ainda estava ali, ligado a ele. Eu fechei o envelope, empurrei a xícara de café para longe e levantei. A verdade pode ser libertadora, mas também pode ser um peso que te afunda. E eu não ia deixar que isso me puxasse para baixo. Mas antes de sair, olhei para ele uma última vez e disse que meu pai podia ter sido qualquer coisa, mas uma coisa ele nunca foi: meu dono. Eu construí minha vida sem ele. E não ia deixar que os fantasmas do passado arruinassem isso agora. Agora me conta, qual foi a verdade mais difícil que você já teve que encarar na sua vida? O que você faria no meu lugar? Quero saber sua opinião. A vida tem um jeito estranho de te colocar de volta no mesmo lugar que você passou a vida inteira, tentando escapar. Eu passei décadas me construindo do zero, me provando, me reinventando, e agora, de repente, estava diante de uma escolha que poderia me prender ao passado para sempre. O império do meu pai, que ele nunca me deixou tocar, agora estava ao meu alcance. Mas eu precisava decidir se queria essa herança ou se preferia deixar tudo para trás. A verdade é que eu já tinha tudo o que precisava. Meu nome, minha história, minhas conquistas. Eu não precisava do dinheiro do meu pai, nem da sua validação póstuma. Mas então, por que aquela decisão pesava tanto? Talvez porque pela primeira vez eu não estava lutando apenas por mim. Havia uma disputa, uma guerra sendo travada. E eu era uma peça central nisso, gostasse ou não. Se eu aceitasse o que era meu por direito, impediria que aqueles que ele favoreceu continuassem lucrando com seu legado. Mas se eu recusasse, significava que meu pai me apagaria da história mais uma vez. Passei dias pensando, sem chegar a uma resposta clara. As cartas estavam sobre a mesa, os advogados esperando uma decisão, mas eu não conseguia me mover, porque eu sabia que essa escolha não era apenas sobre dinheiro. Era sobre o que eu queria carregar comigo pelo resto da vida. Eu queria me vingar? Queria justiça? Ou queria apenas seguir em frente sem olhar para trás? Foi então que percebi que eu nunca conseguiria seguir em frente sem resolver essa última questão. A cervejaria do meu pai era mais do que um negócio.
Era um símbolo de tudo o que ele me negou. Cresci ouvindo que aquilo nunca seria meu, que minha única opção era aceitar o que a vida me dava. E agora, ali estava ela, a prova final de que o destino tem um senso de humor cruel. Eu podia finalmente tomar aquilo para mim, mas para isso, precisaria sujar as mãos, precisaria entrar na briga, e eu precisava decidir se estava disposta a isso. Foi quando eu percebi que essa escolha não era sobre meu pai, era sobre mim, era sobre provar para mim mesma que ninguém mais controlava minha vida. Não era sobre herança, não era sobre o que ele deixou ou não deixou, era sobre mostrar que, no fim das contas, eu nunca precisei da aprovação de ninguém. Então, pela primeira vez na vida, fiz algo não porque precisava, mas porque queria. Entrei naquela sala de reuniões sabendo exatamente o que queria dizer. Os advogados esperavam que eu assinasse os papéis e disputasse a herança. Meus supostos irmãos, que eu nunca conheci, me olhavam como se eu fosse um obstáculo. Mas eu não estava ali para brigar pelo dinheiro. Eu estava ali para deixar claro que meu pai não me definia, que eu não precisava do que ele deixou para me sentir completa. Assinei os papéis, mas não para reivindicar nada. Assinei para abrir mão, para entregar minha parte, mas não para a família dele, para os funcionários, para os operários que passaram a vida construindo aquele império enquanto ele tomava as decisões de cima. Peguei minha parte e transformei em algo maior do que um acerto de contas. Transformei em um acerto comigo mesma. Quando saí daquele prédio, não senti arrependimento. Não senti que estava perdendo nada. Pelo contrário, senti que estava ganhando, porque pela primeira vez, meu pai não tinha poder sobre mim. A sombra dele, que sempre esteve sobre minha vida, finalmente se dissipava. Eu não estava ali para reivindicar o que era meu. Eu estava ali para dizer que eu nunca precisei dele para ser quem eu sou. No fim, eu descobri que minha luta nunca foi contra ele. Foi contra a ideia de que eu precisava provar algo para alguém. E ali, naquele momento, percebi que eu já tinha vencido, porque eu já era livre. Livre do peso, livre da raiva, livre da necessidade de ter algo que nunca foi meu para começo de conversa. Voltei para casa com uma paz que eu nunca havia sentido. Pela primeira vez, o passado não me assombrava mais. Ele fazia parte de mim, mas não me definia. E eu entendi que seguir em frente não significa esquecer. Significa aceitar que algumas histórias não precisam de um final perfeito. Só precisam ser deixadas para trás. Agora me diz, você já é inscrita do nosso canal? Se ainda não for, aproveita agora e vai lá para se inscrever, que eu já vou continuar com a história. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez fizesse algumas coisas diferentes. Talvez tivesse questionado antes. Talvez tivesse entendido mais rápido que certas lutas não valem a pena. Mas a verdade é que a vida não se trata do que poderíamos ter feito. Se trata do que fizemos, do que aprendemos e do que escolhemos carregar conosco. E hoje, depois de tudo, eu sei que a vida não foi cruel. Foi justa. Ela me deu o que eu precisava, não o que eu queria. Passei a maior parte da minha vida achando que precisava provar algo. Para o mundo, para os outros, para mim mesma. Mas a maior lição que aprendi foi que ninguém precisa provar nada quando sabe exatamente quem é. Durante anos, eu achei que carregava uma dívida com o passado. Achei que precisava me vingar, acertar as contas, mostrar que eu também era capaz. Mas o tempo me ensinou que a melhor vingança é seguir em frente sem olhar para trás. A gente cresce ouvindo que o mundo é dividido entre vencedores e perdedores. Mas essa é uma mentira que nos contam para nos manter sempre correndo atrás de algo. Eu não venci porque cheguei a algum lugar específico. Eu venci porque entendi que a única corrida que importa é a que a gente faz contra nós mesmos. E quando parei de tentar superar o passado e comecei a viver o presente, finalmente me senti livre. Se eu tivesse entendido isso antes, talvez tivesse sofrido menos. Mas acho que algumas dores são necessárias. Algumas cicatrizes precisam ser conquistadas, porque é nelas que encontramos a verdadeira força. Eu não me tornei forte porque escolhi ser. Eu me tornei forte porque não tive escolha. E hoje, olhando para trás, percebo que essa foi a maior dádiva da minha vida. Muita gente acha que sucesso é dinheiro, reconhecimento, poder.
Mas isso é só o que o mundo quer que a gente acredite. Sucesso de verdade é poder dormir em paz. É não precisar provar mais nada para ninguém. É olhar no espelho e saber que, aconteça o que acontecer, você é dono da sua própria história. E essa liberdade, nenhum dinheiro no mundo pode comprar. Se eu pudesse voltar e conversar com aquela menina que fui um dia, talvez dissesse para ela não ter tanto medo. Talvez dissesse que as dores passam, que o tempo se encarrega de curar tudo. Mas sei que ela não acreditaria. Porque quando estamos no meio da tempestade, parece que ela nunca vai acabar. Mas acaba. Sempre acaba. E quando passa, a gente percebe que nunca mais será o mesmo. Hoje, eu entendo que o passado não desaparece. Ele continua ali, como uma sombra, como um eco, mas ele não precisa nos definir. A vida continua. E cabe a nós decidir se vamos carregar nossos fantasmas ou deixá-los onde pertencem. Eu escolhi seguir em frente. Não porque foi fácil, mas porque foi necessário. Acho que o maior erro que cometemos é achar que precisamos ser fortes o tempo todo. A verdade é que ninguém é. Todo mundo tem momentos de fraqueza, de dúvida, de cansaço. E tá tudo bem. A diferença entre quem segue em frente e quem fica preso no mesmo lugar não é a força, é a coragem de continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, eu sei que tudo o que aconteceu comigo aconteceu por um motivo. Na época parecia injusto, cruel, desnecessário, mas agora percebo que cada erro, cada traição, cada perda me trouxe até aqui. Se algo tivesse sido diferente, talvez eu não fosse quem sou. E apesar de tudo, eu gosto da pessoa que me tornei. A gente passa a vida inteira tentando entender o que é felicidade. Mas talvez felicidade não seja algo grandioso, nem espetacular. Talvez felicidade seja simplesmente encontrar um lugar onde a gente não precise mais correr. Onde a gente possa, finalmente, descansar. E eu encontrei esse lugar dentro de mim. Olhando para trás, vejo que a vida me testou de todas as formas possíveis. Me derrubou, me desafiou, me fez questionar tudo, mas nunca me destruiu. E no final das contas, acho que essa foi a maior prova de que eu venci, porque eu ainda estou aqui, de pé, com uma história para contar. Agora me diz, se você pudesse voltar no tempo e dizer algo para seu eu do passado, o que seria? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se eu tivesse que dar um único conselho para as mulheres que estão me ouvindo, eu diria isso. Nunca peça permissão para existir. Nunca espere que alguém te diga o seu valor. Nunca deixe que o mundo te convença de que você precisa ser pequena para caber nos espaços que te deram. Porque o mundo nunca vai te dar nada de graça. Se você quiser alguma coisa, vai ter que tomar. E vai ter que tomar sem pedir desculpas. Eu passei a vida inteira esperando que alguém reconhecesse meu esforço. Esperando que alguém me dissesse que eu era suficiente. Mas sabe quando isso aconteceu? Nunca! O dia que mudou minha vida foi o dia em que parei de esperar. O dia em que entendi que ninguém ia me dar nada. E que se eu quisesse ter um lugar nesse mundo, eu teria que arrancá-lo com minhas próprias mãos. Muitas vezes me disseram que eu não podia, que não era meu lugar, que mulheres não deveriam ser ambiciosas, que deviam aceitar o que lhes era oferecido. Mas hoje, olhando para trás, vejo que as únicas mulheres que realmente viveram foram aquelas que ousaram quebrar essas regras. As que foram chamadas de teimosas, difíceis, descontroladas. São essas que mudam o mundo. Se eu pudesse voltar no tempo, teria parado de pedir desculpas mais cedo. Teria parado de tentar agradar pessoas que nunca iam me aceitar de verdade. Porque a verdade é que ninguém respeita quem vive se curvando. O mundo respeita quem se levanta, quem olha nos olhos e diz: eu sei quem sou e não preciso da sua aprovação para existir. A vida é dura. Ela vai te testar de todas as formas possíveis. Vai tirar coisas de você. Vai te colocar contra a parede. Vai fazer você duvidar da sua própria força. Mas escuta o que eu vou te dizer agora. Ninguém que sobrevive a tudo isso volta a ser a mesma pessoa. A dor transforma. O sofrimento molda. E no final, você sai do outro lado mais forte do que jamais imaginou. Eu não me tornei quem sou porque quis. Me tornei quem sou porque precisei.
porque não havia outra opção além de sobreviver. E se tem algo que aprendi, é que ninguém vai te salvar. Ninguém vai chegar com uma solução mágica para os seus problemas. Você vai ter que aprender a ser sua própria salvadora. Vai ter que aprender a ser o tipo de mulher que não espera ser escolhida, mas que se escolhe. Não espere pelo momento certo. Não espere estar pronta, porque esse momento nunca vai chegar. Sempre vai existir um medo, uma dúvida, uma razão para adiar seus sonhos. Mas a verdade é que a única coisa que separa quem vence de quem desiste é a coragem de dar o primeiro passo. Então pare de esperar. Levante-se agora. Comece agora. O mundo já tem gente demais adiando a própria vida. Eu já fui a mulher que abaixava a cabeça. Já fui a mulher que aceitava menos do que merecia. Mas essa mulher morreu no dia em que percebi que ninguém se importa com quem não se impõe. E eu espero, de coração, que você não precise de tantos anos para entender isso como eu precisei. Que você entenda agora. Que você tome o que é seu agora. Não deixe que o medo do fracasso te paralise. O fracasso é parte do caminho. Você vai cair, vai errar, vai duvidar de si mesma. Mas sabe quem realmente perde? Não é quem fracassa. É quem nunca tenta. É quem passa a vida inteira se perguntando, e se? E eu te digo, por experiência própria, não há arrependimento maior do que aquele de nunca ter tentado. Eu não tive um caminho fácil, mas hoje, olhando para tudo o que vivi, sei que não trocaria minha história por nenhuma outra, porque cada cicatriz que carrego me lembra que eu lutei, que eu fui até o fim, que eu não desisti quando o mundo queria que eu desistisse. E é por isso que estou aqui hoje, dizendo essas palavras para você. Então, se você precisa de um último empurrão, aqui está. Vá, faça, ouse. Não peça permissão para existir. Não espere pelo momento perfeito. Não aceite menos do que sabe que merece, porque a vida passa rápido demais. E um dia, quando você olhar para trás, vai querer ter certeza de que viveu do jeito certo, do seu jeito. Agora me responde, qual foi o momento da sua vida em que você decidiu que não ia mais se contentar com menos? Eu sou Eleonora Marchese, e essa é a minha história de vida. Eu aprendi que a gente não precisa da permissão de ninguém para ser quem é, e que a verdadeira força vem de nunca aceitar menos do que merecemos. E hoje, te convido a se inscrever no canal Sabedoria da Vovó. Aqui, compartilhamos várias histórias de vida como a minha diariamente.